Olha, vamos começar aqui esse papo matinal, na verdade, com uma notícia que eu não gostaria que fosse verdade mesmo. Quer dizer, cai um mito, né, com essa notícia que chega pra gente. Um dos mais talentosos atores do mundo, o americano Morgan Freeman, foi acusado de assédio sexual por várias mulheres. Paulinha, vamos lá, mais uma bomba em Hollywood, né? Conta pra gente em detalhes como é que se deu essa acusação, enfim... O que aconteceu, Paulinha, com Morgan Freeman? Olha, é o seguinte, quem começou essa investigação foi uma repórter de entretenimento da CNN, a Chloe Melas. Ela passou por um episódio com o Morgan Freeman. Ela estava grávida de 6 meses. E aí ela conta que desde do primeiro momento em que ela entrou ali na junket, né, onde ficam os atores, os repórteres vão se revezando na entrevista. Então tinha ali o Morgan Freeman, o Alan Arkin e o Michael Caine. Quando ela entrou para essa entrevista, já começaram uma série de comentários de conotação sexual, ele meio que observando o corpo dela e tal. Isso, claro, que não foi filmado, Edgar, mas teve uma pequena parte disso que foi filmada. E a gente tem aqui para vocês assistirem esse pequeno trecho, onde o Morgan Freeman diz o seguinte, eles estão falando sobre a gravidez dela, ela está grávida de 6 meses. E aí ele faz um comentário depois de olhar assim pra ela, você consegue perceber que ele tá passando os olhos ali nela. Ele diz assim, eu queria ter estado lá. Vamos assistir, rapidinho, pra vocês poderem entender um pouquinho do começo da história. Manda o áudio pra gente, Murilo. Não, tem que pegar no ponto certo aí, Murilo. É um pouco mais pra frente. Não, é mais pra frente. Eu vou esperar o Murilo chegar nesse ponto. Sim, e é o momento em que... Aí, ó, exatamente isso, aí, ó. Eles estão ajeitando as... Olha lá, vamos ver. As you see, that was quick right there, but there were ela já retornou aí na matéria, mas vamos lá. This comment to me. Again, it was caught on tape. Tá difícil aqui. Mas gente chegar no ponto, mas é um comentário Paulinha, muito onde as câmeras estão começando. I congratulate the woman on being pregnant and she wasn't. And so I've never done it again. For 50 years I've never done it. You've learned your lesson. I learned my lesson. Lord, do I wish I was there. O Michael Caine fala que ele não cumprimenta mais mulheres grávidas, porque um dia ele cumprimentou uma mulher e ela não estava grávida. Então que ele não costuma falar sobre isso. E aí o Morgan Freeman dá essa linha, né? Lord, I wish I was there. Eu queria ter estado lá. A partir disso, a repórter ficou muito intrigada com esse comportamento. Falou, gente, será que isso acontece sempre? Não é possível. E começou a falar com as pessoas. E isso aí, desencadeou uma investigação que dura meses já, liderada por essa repórter da CNN. Ela falou com outras repórteres, descobriu que, por exemplo, uma outra menina, Tyra Martin, de Chicago, ela entrevistou o Morgan Freeman 9 vezes. Em todas as vezes ele flertava muito, ela levava um pouco na brincadeira, mas que em uma das vezes ela foi arrumar a saia na hora de sair da entrevista, ele falou, por favor, não abaixa a saia agora. Uma coisa assim, ela achou aquilo um pouco forte demais, cruzou a linha. Depois, pessoas que trabalharam com ele, né? Então, uma assistente em um dos filmes que ouvia comentários recorrentes a respeito do seu corpo, da sua roupa. Uma vez ele tentou levantar a sua saia, perguntou se ela estava usando calcinha. E depois a investigação foi mais longe e foi para dentro da empresa do Morgan Freeman, que é a Revelations Entertainment. E ali parece que também era assim a forma de agir do Morgan Freeman. Então, uma coisa muito do olhar, de ficar secando as mulheres, deixando todas desconfortáveis. Algumas vezes massagem em gente do nada, assim, começa a massagear uma menina, deixando ela constrangida na frente de todo mundo. E muitas vezes comentários do tipo, ele é assim, esse é o Morgan Freeman, né? E na frente dos outros, né, Edgar? Então são situações que tem testemunhas, né? A CNN falou com 16 pessoas, 8 dessas pessoas, mulheres que admitiram que foram aí ou tocadas indesejadamente, que ouviram comentários diários a respeito de como se vestem, do seu corpo, que mudaram sua forma de vestir para ir trabalhar. Então, é uma situação bastante complicada e, de certa forma, decepcionante, Edgar. A gente confunde muito, né, os personagens, sim, a figura pública das pessoas com o que elas são no particular, e a gente realmente desconhece esse tipo de coisa agora sobre o Morgan Freeman, externada aí com essa matéria da CNN. Lamentável, né? Fala, Caio.
Deixa eu lembrar um episódio que o Morgan Freeman se envolveu numa polêmica. Ele estava dando uma entrevista, uma rede de televisão, e ele foi perguntado pelo entrevistador o que ele achava do Dia da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra lá nos Estados Unidos, e ele deu uma opinião um pouco polêmica, falando a posição dele. Vamos conferir aqui. Para você que está com a gente com imagens, eu vou deixar rodar. É um vídeo de acho que 40 segundos. O que vocês acham? Deixa eu rodar primeiro em inglês, porque quem está assistindo tem a legenda também. Tá rodando já, ó. You find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? Tá, eu vou falando aqui. Eu ia deixar rodar inteiro, mas vou falando. O entrevistador fala assim, o que você acha da consciência negra? E o Morgan Freeman fala assim, eu acho ridículo. Aí o entrevistador, como assim ridículo? Aí o Morgan Freeman fala, você vai reduzir a minha história a um mês? Mas como é que a gente vai, então, acabar com o racismo? Aí o Morgan Freeman fala assim, olha, você tem um mês da consciência branca? Aí o sujeito fala, não, eu não tenho. Fala, então, tá vendo? Então não precisa disso, de consciência negra. Aí o entrevistador fala, eu sou judeu. Ele fala, então, não tem consciência judia, não tem nada, por que vai ter consciência negra? Aí o entrevistador fala, tá bom, então qual que é a sua sugestão para acabar com o racismo? Aí Morgan Freeman fala, olha, minha sugestão é a gente simplesmente parar de falar disso. Parar de falar disso. Você para de me chamar de negro, para de te chamar de homem branco e assim tá tudo certo. Esse vídeo viralizou, essa entrevista ao 60 Minutes viralizou alguns anos atrás, mas até mesmo uma parte da ala progressista que gostava do Morgan Freeman, ele sempre foi muito respeitado, já ganhou Oscar e tal, achincalhou o Morgan Freeman por causa disso. Eu fico muito triste com esse tipo de... Eu tinha um discurso meio que de ódio em cima desses assuntos de abuso, assédio e tal. Eu vim até preparado para falar sobre isso, mas eu acho que eu tô um pouco cansado, tá todo mundo muito com ódio do próximo. Morgan Freeman agora foi achincalhado nessa opinião, agora tem essa denúncia de abuso. Eu não sei, eu espero que abra-se um inquérito, investigue o que foi, se ele realmente errou, que pague pelos erros, se não, que pare de propagar um ódio outro, porque tá todo mundo... Eu juro que eu tô cansado. É importante dizer que o Morgan Freeman falou sobre isso, né? Ele falou que de forma alguma queria desrespeitar alguém, que quem trabalha com ele sabe que ele jamais intencionalmente faria alguma coisa para magoar alguém, né? Então isso também prova, Edgar, que é um comportamento que eu acho que foi aceito por muito tempo, que é meio um padrão, né? Onde, sei lá, talvez as pessoas imaginem que existe uma conotação de brincadeira, ou acho já natural, ele é assim normal, mesmo. Uma conduta que vai se que naturalizando, agora, entre aspas, ali, né, nas que agora relações, a gente percebe que incomoda muitas mulheres, incomoda mulheres que estão ali para trabalhar, é muito importante dizer isso, né? Ela não tá ali para flertar com ele ou com qualquer outra pessoa. Ela tá ali para trabalhar nos bastidores de um filme, e que esse tipo de coisa tá se tornando realmente inaceitável, e que talvez as pessoas que façam isso ainda não tenham percebido o quanto isso magoa. Ontem eu falei de empatia e hoje eu falo de novo. Morgan Freeman, você magoou essas mulheres, não é intencional, então mude os seus padrões, assuma seus erros. É errado, entendeu? Isso aí. É um comportamento dispensável, né? É um comportamento desnecessário, dispensável. Quer dizer que vai se agora tá muito naturalizando. claramente exposto isso daí, entendeu? Vamos lá, Tonholi, o que passou pela tua cabeça? Eu lembrei de Deus, porque ele fez o personagem de Deus, né? O Morgan Freeman. O que passou pela tua cabeça quando você soube dessas, tomou contato com essas acusações aí? No meu íntimo mais profundo, a primeira coisa que veio é ele com a plaquinha Free Lula, libertem Lula. Primeira coisa. Segunda coisa que me passou pela cabeça foi que, se a gente pegar a história recente, essas tantas e tantas acusações de assédio, nos anos 50 tinha outra forma de você satanizar certos atores pelos seus erros. Eram os atores de Hollywood que denunciavam colegas para o macartismo, que era aquele movimento gerado pelo senador Joseph McCarthy, que perseguia os comunistas nos Estados Unidos. E saía recorrentemente, da mesma forma que a gente tem diariamente denúncias de assédio contra atores, e diariamente, naquela época saía fulano é delator. Então saiu de cena historicamente o delator e entrou historicamente o assediador. É o novo Satã em moda. Já foi outro Satã.
Agora, eu acho que é aquela coisa que eu sempre coloco aqui. A gente precisa separar o homem da obra. Grandes escritores, por exemplo, o Nelson Rodrigues, da mesma forma que escrevia um livro que colocava todos os segredos sexuais da burguesia, Asfalto Selvagem, e apoiava a ditadura militar. O Jorge Luiz Borges, maior gênio da literatura mundial, apoiou a ditadura militar a partir da Argentina em 75, e nem na obra do Nelson e nem na obra do Borges se mistura a opinião política com que eles foram, com a obra deles. Então eu acho que não há como macular Deus, o grande Deus Orfeu Negro, que é Morgan Freeman, com o comportamento pessoal dele. As coisas não se misturam e é uma bobagem tentar misturar. Tem que separar sempre o homem da obra.